Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Do Ibcast. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Ibcast. Mas por que o primeiro? Nossa, eu ouvi vocês antes no Spotify, inclusive. Mas aquilo era um teste, era um piloto. E hoje estaremos lançando o primeiro episódio de uma saga maravilhosa de 665 episódios. Eu contei, eu juro. E eu tô aqui hoje com meu amigo Léo. Opa, e aí galerinha, beleza? E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais pesado, pra ser sincero. Porque nós falamos que nós íamos tratar sobre assunto de jogos, sobre novidades, notícias e tudo mais. Porém, contudo, entretanto, aconteceu um caso recentemente, acho que faz uma semana, em que um youtuber, o Piozinho, ele é um dos maiores youtubers de Free Fire do Brasil, com mais de 6 milhões de inscritos. Ele fez um desabafo no YouTube dizendo que ele ia se afastar do jogo, ele ia se afastar do YouTube porque ele estava sofrendo depressão e ele precisava se cuidar, que isso faziam 4 anos que aconteciam e não adiantava o que ele fizesse, ele sentia mal. Só que o maior suporte dele era a namorada dele. Porém, recentemente ele terminou o relacionamento dele e ele acabou dizendo que se afundou, que ele tem um buraco muito grande no peito dele e que ele não está sabendo mais lidar. Pois bem, não estamos aqui só para tratar desse assunto, Piozinho, mas vamos dizer também quais são as nossas experiências em que nós tivemos um problema e acabamos recorrendo aos jogos e videogames para que nós pudéssemos aliviar na nossa cabeça de alguma maneira. Então, Léo, você já passou por algum tipo de tristeza profunda, alguma mágoa que fez com que você acabasse tentando se aliviar no mundo dos jogos? Sim, cara, um caso não tão recente, porém que me marcou muito na minha vida, foi o caso quando eu me separei da minha ex-esposa. Ela me fez uma falta muito grande, eu chorava e chorava o tempo todo. E eu levei mais ou menos um ano e meio pra me recuperar desse meio que trauma que eu tive. E, cara, o videogame foi minha válvula de escape, onde eu ia, me divertia, distraía a minha mente pra não ficar pensando nela, nem lembrar dela. Hoje, ainda bem que eu não tenho mais esse problema em relação a ela. Muito pelo contrário. Por quê? Porque o videogame está sempre ali presente comigo. Eu jogo todos os dias, eu tô conversando com os meus amigos online, que seja, todos os dias, então eu já não tenho mais esse tipo de preocupação. Certo. Bom, no meu caso já aconteceu, eu tive um problema há 4 anos atrás, e esse problema, ele era pequeno, só que ele foi crescendo com o tempo, porque eu achava que era capaz de resolver sozinho, eu era capaz de lidar com as coisas, e no final de tudo, eu descobri que não. Recentemente eu descobri que não. E assim, durante esse tempo eu fui vendo que eu fui me afundando mais e mais e mais. E a única coisa que fazia eu esquecer um pouquinho daquela aliviada era quando eu jogava. Era quando eu entrava no mundo dos jogos, onde eu conhecia outras histórias, eu tinha um aprendizado maior com as coisas que aconteciam lá. Então, superar desafios, aprender a ser mais habilidoso com algumas coisas, isso me fez relaxar um pouco. E eu vejo assim, que a partir da hora que a gente vê o caso do Piozinho e vê que ele agora foi se tratar, ele foi pensar um pouco mais nele, você vê que não importa quantas pessoas você tem em volta. No caso, ele tem 6 milhões de pessoas que gostam, admiram o trabalho dele e gostam dele. Só que você vê que não é o suficiente quando a pessoa tá mal por dentro. Essa é real. E se você tem algum problema e precisa de ajuda, sabe que não tá conseguindo lidar, eu acredito que você deva procurar sim alguém. Alguém que você confie, um familiar, um amigo próximo, que você possa tá pedindo a ajuda dele, a assistência dele, que com certeza eu acho que vai ser bem melhor pra você.
Afinal de contas, o meu problema, como eu disse, durou 4 anos e só recentemente eu comecei a aprender a lidar, eu comecei a melhorar porque o meu estado estava começando a ficar deplorável. Hoje eu tô me sentindo bem porque graças a minha mãe, o meu irmão e as pessoas que estão à minha volta me ajudando, fizeram com que eu começasse a me sentir melhor, certo? E eu acho que todo mundo que passa por esse tipo de coisa, passa por algum tipo de problema, pode sim melhorar. Eu sempre tive aquela ideia na adolescência de a vida é uma bosta, a felicidade não existe e tudo mais. Só que eu vi que não é bem assim. Coisas ruins acontecem com todo mundo e o tempo todo. E se você não resolve, se você não tenta resolver, ou ao menos sabe que não pode resolver, mas nem tenta procurar ajuda, então você vai sim viver numa infelicidade, você não vai acreditar em coisas boas, porque pra você não tem, você tá no fundo do poço, você tá na merda. Então assim, eu vi dessa forma, eu vejo que pessoas podem sim recorrer também aos jogos pra poder melhorar um pouco. E o caso que até a gente tava conversando recentemente é que a gente tá vendo esse tipo de coisa, né? Esse ponto em que os jogos ajudaram algumas pessoas, só que a gente vê também que pessoas que não têm conhecimento, nem são jogadores, são apenas meros observadores e olha lá, julgam as pessoas que cometem crimes e botam a culpa no videogame. Você lembra do caso da escola de Suzano, no Hall Brasil, em que houve um massacre, e esse massacre foi com que o deputado, não, era vice-presidente? Isso. Vice-presidente, o Mourão, ele, numa entrevista, disse que ele acreditava que a culpa, um dos motivos, uma das influências maiores, era o videogame porque eles são muito violentos. E não é a primeira vez que a gente vê isso, não é? Então, o que você acha, Leonardo, a respeito também dessa palhaçada? Cara, eu nem perco meu tempo falando sobre isso, nem tento pensar sobre, porque é só pra passar raiva. Ver que pessoas que estão em alto escalão do poder, em vez de estar se preocupando no benefício do país, em ver como ele tá funcionando, se preocupa em falar mal de videogame que é culpado de massacres. Cara, se fosse desse jeito, o mundo já não existia mais, porque quantos milhões e milhões, até bilhões de pessoas jogam videogame frequentemente todos os dias. E são pessoas de todas as faixas etárias. São desde crianças até senhores que estão aí usando bengala, mas estão jogando videogame. Entendeu? E o mundo não acabou. Agora chega um cara que nem sabe exatamente o que é um videogame de verdade e vai falar que é culpa? Claro que não, mano. Não é assim que a vida funciona. Então, porque até mesmo, lembra do famoso lançamento do Pokémon GO, aquela ansiedade que o povo tava querendo que chegasse no país. Eu lembro muita gente criticando, sim, mas também você lembra que teve muita parte positiva nisso. Sim, cara, eu lembro que tinha muita coisa positiva. Inclusive, você sabe, nós somos pessoas com uma rotina meio sedentária. E a gente saía, a gente ia atrás de Pokémon. Eu me lembro que a gente passava o dia inteiro fora de casa, se juntava com uma galera. Vamos pegar Pokémon, vamos. E todo mundo se juntava, ficava feliz e... Entendeu? A gente tinha uma proatividade. Mas, é claro, né? Isso também é errado. Falando que o Pokémon GO era motivo de pessoas morreram jogando Pokémon GO. Aí agora a culpa é do jogo, né? Não é culpa da pessoa que inventou de pular um buraco pra pegar um Pokémon que tava lá dentro, né? A culpa é do jogo. E sem falar que os Pokémons você nem precisava estar tão perto assim, né? Não precisa pular no buraco. Simplesmente você tava 10 metros de distância, você conseguia chegar nele. Mas, uma coisa que eu lembro é que pessoas que tinham doenças, estavam com problemas no hospital, ou até mesmo pessoas que não saíam de casa por muito tempo, começaram a sair, começaram a ir em praça e andar pelas ruas para poder jogar, porque eles estavam muito ansiosos e isso fez um bem danado para eles. E eu vi também casos, até mesmo para animais, que algumas pessoas estavam levando animais de rua, ou até mesmo de doações, para poder passear, até mesmo eram adotados, porque era um homem, senhor de idade, 45 anos, podia ter vergonha de jogar um Pokémonzinho GO, então eu levava o cachorrinho pra passear, tava tudo certo, aí eu usava aquela desculpa. Só que
você vê que o videogame, independente da plataforma, ele faz bem sim. Pode sim ter casos em que uma criança, um adolescente com a mente pequena pegue e acabe sendo influenciado. Mas da mesma maneira que uma série, que um filme e que uma novela pode influenciar alguém. Afinal de contas, as pessoas tentam hoje, até hoje, pleno 2019, tem gente tentando censurar videogames no Brasil. E aí você para pra pensar. Certo, eles vão censurar. Só que se for censurar por conta de violência, então a partir de hoje o Brasil vai ser silenciado por completo. Silencia tudo. Silencia a novela, porque tem assalto, tem morte, tem traição, tem tudo que é ruim também. São histórias, né? Então, vai parar os filmes também, vamos censurar, porque tem sangue, tem morte, tem pessoas estuprando, matando, bandido, terrorista. Isso motiva, né? Afinal de contas, uma influência. Censura também algumas músicas, porque tem músicas aí que sim falam de coisas pesadas. Muitos funks até falam muita besteira, inclusive, mas não estou falando só mérito funk, mas tudo aquilo que é pesado demais, que pode influenciar alguém a fazer coisas ruins, coisas negativas, censura também. Censura tudo. Vamos censurar toda essa porra, porque não é só culpa do videogame, né? Afinal, a mídia bota isso na cabeça, mas esquece que o videogame é um entretenimento da mesma maneira que uma série é. E você vê que até mesmo na televisão a gente encontra coisas muito mais pesadas do que acontece no videogame. E ainda por cima, eu vejo gente cara de pau falando merda a respeito disso. Cara, ó, se continuar do jeito que tá, a gente já pode trocar o nome Brasil pra Coreia do Norte /2. Entendeu? A diferença é que não vai ter ninguém desarrasgado aqui. Beleza, brincadeiras à parte. Então, cara, é ridículo saber esse tipo de coisa, que tem gente que não sabe de nada e quer falar demais. Em vez de estar se preocupando no que deve, não, tá preocupado em coisa, sabe, que não tem nada a ver. E, cara, sinceramente eu não sei nem mais o que falar, porque eu só passo raiva nesse assunto. Eu passo raiva. Bom, não tem exatamente, é como você fala, não tem muito o que falar a respeito, certo? Tem muitas pessoas hoje ainda que têm uma visão muito limitada, eu vejo assim isso. A gente encontra no Senado várias pessoas dessa forma, mas também a gente pode enxergar que o videogame hoje não é só uma coisa boa, mas também como ele já está sendo considerado um esporte. Você pode analisar aí que está tendo campeonatos que valem prêmios ridiculamente valorosos, né? Com premiações e tudo. E tanto que fora do país, eu acho que nos Estados Unidos... Isso. Eles estão colocando isso na escola. Os jogos estão chegando ao ponto de ser lecionados para que alguém tenha uma carreira no esportes, para poder ser um competidor, assim como um jogador de futebol, um jogador de basquete. Então você tem aquela seleção de escolha. O videogame ele parou de ser algo só entretenimento, só hobby, e acabou virando uma profissão. E eu até falo pra você, estendo aqui, a gente falou uma vez sobre fazer um dia um podcast falando sobre o desenvolvimento do Weeb, como foi a história e tudo mais. Só que eu posso dizer que se não fosse os videogames, o Weeb não ia existir. Isso aqui não ia existir. Eu estou há mais ou menos 6 meses trabalhando num projeto. São 6 meses que só eu e as pessoas que estão à minha volta sabem que eu passei. Não são coisas fáceis. É um trabalho. Eu tô dando meu dia, meu tempo. Agora são 4h41 da manhã. A gente tá aqui, ó, faz tempo já, ralando. Mas por quê? Porque a gente gosta do que faz. A gente tem vontade de fazer. E se não fosse os videogames, essas armas, nossa, esse acúmulo de violência, o que nós estaremos fazendo hoje? Eu pergunto. Porque, olha só, eu criei o projeto porque eu estava frustrado. Eu estava cansado de acordar cedo porque eu estava desempregado. Ainda estou. E eu estava cansado de acordar cedo para entregar currículo e não ter resposta. Só gastar dinheiro. Ou fazer um teste, fazer
uma entrevista e ainda por cima as pessoas olharem pra mim, você dar o seu melhor, as pessoas elogiarem você e chegar e falar: mais tarde a gente te liga pra te dar uma informação, uma notícia. E a gente ficar esperando que nem uns abobalhados e não receber nada. Sabe? Então eu cheguei ao ponto que eu cansei e foi esse projeto que eu comecei a tentar distrair um pouco a minha mente porque eu já tava saturado. Mas é por conta de quê? Por que eu criei esse projeto? Com a intenção do quê? De falar sobre o quê? Eu não tô fazendo mal. Eu tô fazendo bem. Eu tô tentando trazer notícia, informação, este debate aqui, a gente tem uma conversa bacana e, assim, você vê que as pessoas, elas falam tanto, mas esse projeto só tá acontecendo por conta dos jogos. E não é só esse projeto, não é só a gente, são inúmeras pessoas. Vamos aí no YouTube, quantas inúmeras pessoas têm seus canais de jogos aí, ou que passam notícias a respeito de tal coisa, entendeu? São muitas pessoas. Sim, são muitas. Entendeu? Então não é um caso exclusivo só a gente. Agora imagina se o videogame realmente não existisse. O que seria do ser humano sem o videogame? O que nós poderíamos estar fazendo além do videogame? Porque o videogame é o que está movimentando a tecnologia hoje em dia. É o mercado. O videogame é o mercado hoje em dia. Porque está acima do cinema e está acima da música, que foram coisas que sempre tiveram ali em cima. Então, cara, eu não sei, eu não consigo nem imaginar o que seria o nosso mundo sem os videogames. Não, a gente já chegou a um ponto em que, acho que é na Índia, que aconteceu o caso que lá é proibido PUBG. E jovens estavam sendo presos, se eu não me engano foram 6 jovens, eu não me lembro exatamente o número, mas uma quantidade X de jovens, eles foram presos por simplesmente estarem jogando PUBG no celular. O famoso PUBG Mobile. Ou seja, a pessoa tá sendo presa por estar jogando um jogo. Sério? Ridículo, cara, ridículo. Com tantos casos aí que você realmente merece prisão. Você vê bandido saindo da cadeia, assim, depois de ter, sei lá, passado 24 horas e depois cair fora como se não houvesse amanhã. E não ter essa coisa de justiça, mas prender jogadores, tudo bem. Ok. Porque você tá com o celular na mão, é uma arma, larga essa porra. Mas que merda é essa? Eu não entendo. E imagina se isso chega no Brasil. Imagina se um dia essa lei seja aprovada. Cara, tá todo mundo na merda. Tá, você para pra analisar os grandes aqui. Vamos lá, YouTubers. O Alan Zoca, ele é um jogador. O Patriota é um jogador. O Damiani é um jogador. Ou seja, o Zangado é um jogador. Imagina toda essa galera. O que vão ser deles sem os jogos? Porque eles trabalham com os jogos. Eu sei que eles não só têm isso como fonte de renda. Eu sei. Igual como o David Jones fala. Se acabar o YouTube hoje, o YouTube não é a minha única fonte de renda. Ok. Mas ele cresceu ao ponto por conta dos jogos. Agora imagina se proíbe. Essa galera vai se manter. Mas não vai ser a mesma coisa. Nosso entretenimento. E aí? Porque, como eu falei, eu não gosto de ficar assistindo séries. Eu assisto 1, 2, no máximo 4 episódios e já tô largando de mão. São poucas séries que eu termino. Eu tenho que me cativar muito com aquilo. Agora, qual que vai ser o meu entretenimento? Se eu não vou poder jogar, se eu não vou poder ter acesso, eu vou poder comprar, não vou poder ter acesso a um gameplay, não vou poder ouvir um podcast sobre jogos, porque pode ser que, sei lá, alguém entra na minha casa e me prende. Não sei. Sabe, chega a ser ridículo. É ridículo esse tipo de coisa. E o pior de tudo é que tem gente que apoia. É isso que é o pior ainda. Gente apoiando, falando que, vamos proibir, que isso, aquilo, beleza. Mano, primeiramente, como eu falei, move muito dinheiro. Muito. Acabaria com a economia do país todinha. Acabaria. A gente simplesmente ia regredir muito na nossa economia. Sabendo que já não tá aquela coisa, entendeu? Então você já não tem mais esse tipo de movimentação, a economia é pra ir embora. Sem economia não ia ter hospitais, não ia ter escola, não ia ter nada. Coisa que já não tem muito. Então, cara,
E a gente ia regredir de uma forma tão absurda que eu não sei como que acabaria o nosso país. Ficaria num estado totalmente lamentável. E eu sendo brasileiro, sabe, dói, cara. Dói isso no peito em saber que tem gente que apoia esse tipo de prática de proibição de jogos, mas em vez de estar indo atrás de certos fatores realmente importantes para o país, fica só nisso, se preocupando em proibir jogo. Aqui eu posso falar, né? Como eu disse, não é a primeira vez que acontece. Você já deve lembrar de um caso um pouquinho antigo, não faz uns 3 anos talvez, 2, eu não lembro exatamente, de um garoto que era filho de PMs e ele assassinou os pais, alguma coisa do tipo, eu não me lembro exatamente. Só que no perfil do Facebook dele tinha uma foto do Assassin's Creed. Sim, eu me lembro desse caso. Foi noticiado na Record, na Globo, que até eu vi esse caso no Cidade Alerta. E, tipo, mano, fizeram uma algazarra, falando que a culpa era dos jogos, que os jogos influenciavam, tá assim. Mas o que o Assassin's Creed tem a ver com o caso, sabendo que é um jogo que se passa, mano, fala sobre história, o que realmente aconteceu. Pois é. Entendeu? Então não tem o mínimo sentido de ligar ponto A com ponto B. Não tem ligação uma coisa com outra. Mas os caras sempre arrumam um motivo. É tudo videogame, tudo culpa das coisas, né? Eles não procuraram saber de que forma que o moleque era tratado dentro de casa, se os pais, sabe, realmente davam aquela atenção, ou se era simplesmente aquela família que só maltratava o moleque. Porque se acontecesse esse fato, obviamente que teve uma prepotência para tal fato ocorrer. Não é uma coisa do dia pro outro que simplesmente, vou pegar uma arma e vou enfiar o pipoco nos meus pais. Pelo menos se uma pessoa tem, no mínimo, uma sã consciência, não vai fazer isso. Tipo, já provou que o moleque não tinha, né? Mas se fez, motivo teve. E videogame não é um deles. Porque já foi comprovado que videogame não tem nada a ver com esses acontecimentos. Foram inúmeros estudos comprovando isso, feito nos Estados Unidos até em outros países, falando que videogame não tem nada a ver com isso. Mas, né? Vamos falar, videogame é culpado de tudo. Bom, que na verdade, você até tocou um assunto muito importante, bem mencionado. Antes de acusar alguém, ou o videogame no caso, você tem que saber a trajetória da certa pessoa que cometeu um ato criminoso. No caso dos meninos em Suzano lá, dos Zé Ruelas, que eu posso chamar pra não falar filas da puta, que fizeram aquela barbaridade, qual é o histórico deles? Porque relacionaram ele estar com uma roupa no Facebook, ele tirou uma foto, e essa foto ele tava com a mesma roupa que que tem numa skin do Free Fire, certo? Aí eu pergunto pra você sabe como esse menino era tratado? Porque pelo que eu saiba, pelo que eu vi nas reportagens, a mãe dele é usuária de droga, era viciada. Ou seja, já viu que, né, já tá muito bom aí. Aí, eu vi outros casos em entrevistas que ele sofria bullying. Ok. Ou seja, você vê que o moleque não tinha uma vida, né, muito boa. Então quer dizer que não importa como é que tá sendo a vida desse garoto, não importa se ele é bem tratado, se ele teve educação, se ele teve uma conversa sempre que ele precisasse de ajuda com os pais ou com alguém responsável. Não importa se ele sofreu na escola ou se ele sofreu em casa, não importa. A culpa é dos jogos. A educação, ela vem primeiramente dentro de casa, certo? Se nós não temos a educação, se nós não recebemos a devida educação, quem vai nos dar a educação? As pessoas têm que entender a diferença entre ficção e realidade, da mesma maneira que acontece em filmes. Você assiste um filme, você vai ver inúmeras coisas, mas você não vai sair praticando na rua. Uma criança sabe disso. Um adolescente sabe disso. Agora, por que nos jogos a história é diferente? Por que as pessoas não sabem separar a ficção da realidade? Por quê? Só porque é algo que você joga, é jogável? Porque você tem um controle ali do personagem? É mais um bom motivo para não ser a culpa. Porque quando você tem o controle ali, você está sendo tal pessoa.
Então você tá compreendendo a história. Você sabe que a maioria dos jogos, quando você faz uma coisa negativa, as consequências são negativas. Você sabe o final que vai rolar. Você vê mesmo no GTA. Parece que tudo meio flores, mas você vê o que os caras passam. E os caras sim, são bandidos. Eles roubam. Beleza. Só que tudo tem consequência. Se você joga um jogo em que você tem decisões a tomar, se você quer ir pelo caminho do bem ou do mal, você sabe que se você for pelo caminho do mal, as consequências vão ser negativas. Não ao contrário do que as pessoas acham. As pessoas elas enxergam, nossa, você é um assassino aqui? Como pode sair matando tudo isso? O único jogo, pra você ter uma ideia, que eu não vi até hoje no Brasil, que alguém acusando, até porque nem é tão recorrente assim no Brasil, mas eu acho que você se lembra, até porque eu jogava, inclusive, e isso não me fez um assassino. Eu acho. Mas tem um jogo específico que ele era muito, mas muito filha da puta, que é o Postal 2. Postal 2, pra quem não sabe, é o jogo que um cara tá num dia ruim e ele resolve tocar literalmente o foda-se. Ele taca gasolina nos outros, acende isqueiro, mija nos outros, atira em tudo que é. Ele coloca um gato como silenciador da arma e atira. Com um gato. É uma coisa humor negra. É pra ser um jogo pesado mesmo, a intenção é ser um jogo pesado de humor negro. Você taca fogo na marcha lá que tem, na banda tocando na rua. Só que você, mesmo assim, você sabe que se você pratica esse tipo de coisa, você pode muito bem não fazer nada de errado. Você pode só fazer o que é pedido ali e acabou. Mas se você faz algo de errado, você vê que quais são as consequências. A polícia vem pra cima, sabe? As pessoas ficam meio assim. As pessoas chegam a correr de você na rua sem... Até porque você pode mostrar o pau pra fora ali, né? Então você pode chegar na rua, mostrar o pau pra fora, as meninas ficam... credo! Ou então grita, ou fala que é assédio. Então todas as consequências, tudo que você fizer ali no jogo vai ter consequências que... automaticamente, logicamente, não é igual à vida real. Você não vai pegar um gato, pelo amor de Deus, e enfiar numa arma, né? Tadinho do gato. Mas você vê que as consequências, elas têm as suas ações, elas têm os seus resultados. Se você faz coisas ruins, vai receber coisas ruins. Cara, então... tudo tem essa consequência, né? Tanto nos jogos quanto na vida real. Sim. Então você tem que realmente ter essa diferença de realidade e ficção. Porque se fosse assim, como eu poderia falar? Eu poderia sair montando num dragão por aí, saindo cuspindo fogo em todo mundo, mas até onde eu sei, dragões não existem. Porque um dos jogos que eu amo é o Skyrim, entendeu? Eu não vou vestir uma armadura aí e passar peixeira em geral, não vou. Entendeu? Outro jogo que eu posso dar ótimo de exemplo aí, Red Dead. Eu não vou montar no cavalo aí, jogar laço em todo mundo aí, bora, e jogar neguinho amarrado na linha do trem. Eu não vou fazer isso, porque se eu faria isso, porque o primeiro ia ser tirado de louco, o segundo eu ia preso e provavelmente mofado na cadeia. Não no Brasil, né? Não, no Brasil você daqui a uns dias ia sair, facinho. Então, ia sair porque ia ser réu primário, né? Então se eu ficasse uma semana dentro de cana ia ser muito. Oh. Mas, então cara, é engraçado esse tipo de coisa. A gente ri pra não chorar, essa é a realidade. A gente fala, nossa, que engraçado, por favor me matem. Entendeu? Porque, mano, ridículo, só isso que eu tenho a dizer. Essas são as considerações finais sobre proibição, ridículo. Eu vejo assim, galera, infelizmente é algo que acontece ainda. Parece que não, parece que a gente tá em 2015, 2014 ouvindo esse tipo de coisa, esse tipo de notícia, mas não. Pleno 2019, ainda tem gente tentando proibir jogos no Brasil. Isso é uma coisa que, se vocês colocarem ali no Google, vocês vão encontrar notícias a respeito. Tem deputado tentando fazer isso por baixo dos panos, porque a gente já leu, a gente tá ligado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode não deixar isso acontecer, com toda certeza. Você que é um jogador, se caso, duvido muito que aconteça, mas se acontecer, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa agir, porque tem pessoas que acham, né, que acham que são todos no mundo, acham que tem o total conhecimento, então eu acho injusto
conosco que, tipo, só apenas jogamos por apreciar, ou então tem pessoas que jogam por trabalho, independente. Mas eu não acho justo nós pagarmos pela boca, não vou nem falar pelos outros, pelas consequências que os outros fizeram e tudo mais, porque as ações... Porque nem vale a pena, até porque, como a gente sabe, nem deve ser esse tipo de coisa que acontece. Os meninos, se ele foi influenciado por um jogo, é porque ele é realmente muito retardado, muito débil mental. Tem que se fuder mesmo, espero que apodreça no inferno. Mas... Rafael, você teria que ter respeito à sua família. Desculpa, mas é real. A família não vai ouvir, eu acho. E se ouvir, só lamento. Desculpa. Beijo, tá? Mas enfim... Hoje o podcast vai ser um pouquinho menos comprido, a gente vai já encerrar por aqui, por 2 motivos. Primeiro que isso aqui é um assunto que a gente resolveu falar repentino, a gente não tinha programado muita coisa, foi mais por dar opinião mesmo a respeito disso, porque deve ser falado, né? Mais uma vez eu quero informar vocês, ou até mesmo pedir, para que caso você tenha um problema, você sofre de alguma coisa, se você tem depressão, se você tem algum problema que você sabe que você não consegue resolver sozinho, procure ajuda, procure conversar com alguém, desabafe, porque você tem a certeza que você vai conseguir a sua ajuda. E é isso. Certo, Léo? Certíssimo. E, pessoal, isso que o Duck falou é realmente verdade. Procurem ajuda. Eu já tive seríssimos problemas em relação a isso. Fiquei 4 anos em tratamento dentro de um psicólogo para controlar a minha depressão, porque sim, eu sofro de depressão. E não só o Duck, como inúmeras pessoas na minha volta me ajudaram muito, fizeram muito por mim. E hoje eu posso falar que eu estou melhor. Não venci a depressão ainda. Tem os meus dias que eu fico em situações bem complicadas, mas eu sei que quando isso acontece eu tenho pessoas com quem contar. Então vão atrás, procurem se cuidar e mantenham sempre sua mente saudável, porque esse é o principal fator de tudo. E é isso, galerinha. Beijinhos. Eu agradeço a todos por ter ouvido até aqui, tchau. Se você está no Spotify, fique sabendo que agora também estamos no YouTube, maravilha, não é mesmo? Lançamos o podcast também no YouTube, então se você gostar de nos ouvir, falar, olha tio, ouve, e aí ele fala, mas eu não tenho Spotify, mas peraí, tem no YouTube também, então você vai lá e mostra pra ele. Então se você está no Spotify, vai lá no YouTube, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, aquela coisa, aquela mesmice de sempre, sabe, que todo mundo pede, mas é importantíssimo, maravilha. E se você ainda também está no Spotify, dê o seu like aí, o seu coraçãozinho, eu não faço ideia como chama o coração, eu vou chamar de like, amei, pronto, é isso. E... adiciona os favoritos, ajuda os tios, meus, pelo amor de Deus, tá difícil. A vida da internet não é fácil não, a gente precisa ser reconhecido pra poder, sabe o quê? Não sei. Eu sinceramente não sei, certo? Um grande beijo no coração, fique com Deus.